Você sabia que advogados pagam imposto no Simples Nacional diferente das outras empresas? Muitos profissionais acreditam que ao optar pelo Simples Nacional, todos os impostos, todos, vão estar inclusos numa mesma guia, numa única guia centralizada. Mas no caso da advocacia, existe uma particularidade relevante. Os escritórios de advocacia são tributados no anexo 4 do Simples Nacional. E esta regra de tributação tem um detalhe importante na forma de tributar. E hoje eu vou te explicar como que funciona essa tributação do anexo 4 do Simples Nacional para advogados. E por que entender esse regime ele é tão importante na hora de organizar o seu escritório de advocacia. Dentro do Simples Nacional existem diferentes anexos de tributação. Cada anexo ele é diferente para cada tipo de atividade, comércio, serviço. Cada anexo é uma tributação diferente, com regras diferentes. Algumas atividades ficam no anexo 1, outras no anexo 2, 3, 4 e vai até o anexo 5. No caso da advocacia, quando o escritório opta pelo regime do Simples Nacional, o anexo de tributação é o anexo 4. Este anexo ele é utilizado obrigatoriamente por algumas atividades de prestação de serviço. Uma delas, o serviço de advocacia. E o que torna o anexo 4 diferente dos outros anexos é um detalhe importante. Em muitos regimes do Simples Nacional, os outros anexos, a contribuição previdenciária, o INSS, ele é recolhido dentro da guia do Simples Nacional. Se você pegar a sua guia DAS, vai ter uma linha lá chamada CPP, que é a Contribuição Previdenciária, que a empresa do Simples Nacional paga sobre o seu faturamento. Mas no anexo 4, isso não acontece. Ou seja, o escritório paga a guia DAS do Simples Nacional, aquele percentual da faixa de faturamento sobre as suas receitas, porém a contribuição previdenciária ela é recolhida separada do Simples Nacional. Ela é recolhida lá na folha de pagamento, dentro do E-Social, dentro da DCTF Web, fora do Simples Nacional. E este é um ponto fundamental para entender o custo de um escritório de advocacia. Assim como acontece nos outros anexos do Simples Nacional, o anexo 4 não é diferente. A alíquota ela é progressiva. Quanto maior o faturamento, maior a alíquota e maior o imposto que você paga. Isso significa que o percentual ele depende do faturamento da empresa. O cálculo ele é feito com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses anteriores. Então a gente pega esse faturamento acumulado, enquadra na faixa de alíquota dentro do anexo 4 e define. Então, supondo que a sua empresa faturou R$100 mil por mês. A gente vê qual foi o faturamento dos últimos 12 meses, vê qual a faixa de alíquota que ela se enquadra e aquela alíquota será aplicada sobre o faturamento de R$100 mil e será emitida a guia DAS do Simples Nacional para você pagar. Essa tabela ela começa com a alíquota nominal de 4,5% sobre o faturamento para faturamentos menores. Essa é a faixa inicial e ela vai aumentando progressivamente à medida que vai aumentando as receitas do seu escritório. Mesmo com essa particularidade do INSS, contribuição previdenciária, que é paga fora do Simples, lá na folha de pagamento, vários outros impostos continuam sendo unificados dentro do Simples Nacional. Dentre eles estão IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS, tudo unificado numa única guia. Apesar da contribuição previdenciária ser recolhida à parte, separado, a guia do Simples Nacional ainda concentra a maior tributação no escritório de advocacia. O valor final de impostos pagos por um escritório de advocacia depende de alguns fatores. Entre eles estão os principais: faturamento anual do escritório, estrutura da equipe, valor da folha de pagamento e prolabore dos sócios. Por isso, dois escritórios de advocacia podem ter o mesmo faturamento, mas ter tributações, impostos emitidos diferentes, porque isso depende muito da estrutura financeira da empresa, não é só o faturamento, depende da folha de pagamento, depende do prolabore, tudo isso influencia na carga tributária do CNPJ. Compreender como funciona o anexo 4 do Simples Nacional é extremamente importante para quem tem
ou pretende abrir um CNPJ de um escritório de advocacia. Isso porque o regime influencia diretamente no planejamento tributário, na organização financeira do seu escritório e a forma como os impostos são calculados ao longo do tempo. E infelizmente, muitos advogados só descobrem essas informações depois que o CNPJ já existe, depois que a empresa já está aberta. E pode ter surpresas desagradáveis. Entender desde o início te ajuda a tomar decisões estratégicas. E é por isso que contar com a contabilidade especializada em advogados faz total diferença. E a tributação de advocacia possui particularidades. Uma contabilidade que conhece o setor jurídico consegue te orientar para tomar a melhor decisão de regime tributário, acompanhar o crescimento do seu escritório e ainda te ajudar na organização fiscal. O anexo 4 do Simples Nacional, ele é o regime que obrigatoriamente é adotado pelos escritórios de advocacia que optam por esse regime do Simples Nacional. E embora ele faça parte de um regime simplificado, o serviço de advocacia tem essa particularidade. O INSS ele é recolhido fora do Simples Nacional e depende da sua folha de pagamento. E por isso, entender como essa estrutura funciona é fundamental. Se você é advogado e quer entender como funciona a tributação de um escritório de advocacia, ou você deseja abrir um CNPJ, fale agora com a equipe da Saber Contábil. E se esse conteúdo foi útil para você, já corre, compartilha com aquele amigo advogado que está cheio de dúvidas sobre a tributação do Simples Nacional.